Aí qual foi a ideia deste governo Lula, esse governo de merda? E não do governo Lula, essa ideia foi, olhem só, do governo Lula sob o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino. Lula e Dino propuseram aumentar as penas de calúnia, injúria e difamação se a fala for contra a autoridade. E o Dino, que fez essa lei, está agora julgando. Fala pra mim se tem alguma lógica nesse país. Sabe qual país inaugurou esta modalidade de crime? Você falar mal da autoridade em razão do exercício da sua função de autoridade? Sabe quando é que surgiu o primeiro artigo de lei nesse sentido? Uma pena maior para quem fala mal de autoridade no exercício da sua função de autoridade? Alguém sabe? Eu sei, 1928, Código Rocco, o Código Penal da Itália fascista. Eu sou da opinião que devia acabar com o crime de calúnia, injúria e difamação no Brasil. Acabar. Deixa como dano moral. Se a pessoa foi lesada moralmente, ela que se indenize. Mas tem calúnia, injúria e difamação no Brasil. Bom, o STF, ele explicou porque ele não falou nada do escândalo do INSS. Ele postou o CARDS. Por que o STF não fala nada? Postagem do próprio MSTF. Porque o Supremo Tribunal Federal não se manifesta sobre o caso do INSS. Porque, pela Constituição, o STF só atua quando acionado. Posso ir embora depois disso aí? Era hora de você subir Próximo, na mesa. tem mais card, escuta aí. O que significa isso? Volta pra mim um pouco, depois você volta nesse caso. Significa que vocês são um bando de cara de pau. É isso que significa. Volta pro card. O que significa isso? O STF se pergunta e ele se responde. Põe de novo. O STF só pode se manifestar judicialmente quando acionado por meio de ações ou recursos judiciais, não julgando por iniciativa própria. E por fim, mais um card. Este princípio é importante para garantir a imparcialidade do Poder Judiciário. Quem é que vai pôr o STF no inquérito das fake news? Quem é que vai pôr? E olha, o que eu tô falando nas últimas semanas, vocês podem escrever. Falei da cagada da urgência do projeto da anistia, falei da cagada do bloqueio de emendas, e falei também que se queres acabar com a fake news do Brasil, tira do ar o STF, que é o maior propagador de fake news do Brasil. Eles não têm um pingo de vergonha na cara. Pois é, Brasil, e não é só isso. Veja agora uma discussão que aconteceu ali no Supremo Tribunal entre o André Mendonça e o Flávio Dino. Chamaram um ao outro ali de ladrão. O que aconteceu? Olha só o barraco, pessoal. O André Mendonça não está deixando passar nada e parece que agora nós temos sim um ministro conservador ali que está defendendo os direitos do povo brasileiro. Confira aí esse embate que aconteceu esses dias agora ali no Supremo Tribunal Federal e que deu o que falar. Dá um like nesse vídeo aí e veja a matéria. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o um cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido. Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador privado? Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta o seu serviço. Se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política.
a opinião ácida. Então, eu, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0-0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Pois é, Brasil, o André Mendonça está completamente correto e exato. Não existe diferença entre as pessoas no Brasil só porque ele é togado ou porque ele é político, então ele não pode receber crítica. Um absurdo, isso. Está de parabéns o André Mendonça. E outro que está surpreendendo ali no STF, que nós vamos mostrar agora. Olha só o que o Fux falou na lata ali para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ficou sem saída. O Fux, que é mais velho de casa, então ele não está gostando nada desse ativismo judiciário e ele mandou a real ali para o Alexandre de Moraes, que ficou mesmo sem saída. Olha só o que ele vai falar. Ministros não são eleitos pelo povo, defendendo a causa. O Fux está me estranhando, hein? Preste atenção nessa matéria e voltamos em seguida. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis, como a Lília, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. Nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o Parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o Parlamento. Pois é, se você pensa que parou por aí, não parou, porque depois da fala do André Mendonça com o Dino, aquele embate ali, o Moraes quis sair a favor do Dino ali e quis defender a casa, né? Mesmo recebendo essa chapuletada ali do Fux. Olha só que vai trazer agora o Deltan Dallagnol, o que aconteceu na sessão. O Moraes não estava presente na sessão, ele estava remotamente, estava pela internet online, mas ele não aguentou e olha só o que aconteceu ali. Mais uma vez teve um embate ali, mas o André Mendonça tá de parabéns, tá de parabéns. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal para ver outros vídeos como esse. Olha só o que aconteceu novamente. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia. Preste atenção. Fala, guerreiros, olha só, ele sentiu. Alexandre de Moraes foi pra cima do ministro André Mendonça e o atacou depois de Mendonça ter humilhado o Dino no Supremo. Gente, eu publiquei ontem aqui no canal um vídeo imperdível do ministro André Mendonça simplesmente humilhando o ministro Flávio Dino, o ministro da lacração do STF, como é conhecido o Dino, e fazendo ele passar vergonha. Um verdadeiro papelão, uma cena que viralizou nas redes sociais. Eu vou deixar o link do vídeo na tela no final e na descrição para você conferir depois, porque agora eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, um vídeo do ministro Alexandre de Moraes absolutamente revoltado com Mendonça, reagindo diretamente ao que o ministro André Mendonça falou, e depois eu vou te explicar por que o Moraes está tão, mas tão irritado com o ministro André Mendonça.
Só para eu te dar um contexto pequeno aqui antes do primeiro vídeo. O que aconteceu foi que durante a discussão sobre o crime contra a honra de funcionários públicos, o ministro André Mendonça, ele estava defendendo que o funcionário público não é diferente de um cidadão comum. Não é porque eles são ministros do Supremo, por exemplo, que se alguém xingar eles de ladrão ou de alguma outra ofensa, quem xingou tem que receber uma pena maior, ser punido de uma forma mais grave do que se ele tivesse ofendido uma pessoa comum na rua. E aí o Dino passou um verdadeiro papelão, dizendo que ele não admitia ser chamado de ladrão, que ele considerava uma ofensa gravíssima. Pois é, o Moraes ele não gostou, ele sentiu pelo Dino e ele foi pra cima do André Mendonça aqui. Dá uma olhadinha aí no vídeo comigo. Confere aí. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro de plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos, contra parlamentares. Gente, presta atenção. Eles estão falando aqui de leniência contra o crime. Eles que enterraram a Lava Jato. Ah, mas aí, olha, se alguém rouba, não tem problema. Pode passar a mão na cabeça. Ah, mas se alguém xingar eles de ladrão, aí é grave. Aí é gravíssimo. Acompanha aí. Parlamentares contra juízes, contra membros do Ministério Público, contra delegados. Isso não é de forma alguma direito de manifestação, isso não é de forma alguma criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica, isso não é calúnia, isso é difamação, porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. Será que ele está preocupado com os xingamentos? Porque será que por acaso o Supremo tem sido muito criticado recentemente? E mais uma vez, a preocupação é com o xingamento de ladrão, né? E não com quem rouba de verdade. Quem rouba aí tudo bem. Aí pode ser até presidente da República. As pessoas têm que saber o limite da crítica. As pessoas têm que saber o que criticar. Até porque a impunidade em relação aos crimes contra a honra gera automaticamente a possibilidade das agressões. O criminoso se sente incentivado. E o legislador, e não é só em relação aos crimes contra a honra, o legislador tem uma lógica. O legislador apena e prevê as... Me ajuda a lembrar aqui, quem mesmo que praticou crime contra a honra comprovadamente, que virou assim com o dedo em riste e disse bandido, bandido no aeroporto de Roma? Era um careca, quem é mesmo? Não estou conseguindo lembrar, me ajuda aí nos comentários. As sanções ao apenar alguns crimes, o servidor público mais gravemente que o particular. Ou seja, o particular que desvia um dinheiro de uma empresa e o servidor público que desvia o dinheiro de uma empresa pública, ambos cometeram as mesmas elementares do tipo. Subtraíram coisa alheia móvel não pertencente a eles, no caso o dinheiro. Só que o servidor público tem uma pena maior. Por quê? Porque se visa com isso, ao apená-lo de forma maior, se visa a proteção institucional. Às vezes, deixa eu entender então, ó. É gravíssimo, gravíssimo quando alguém xinga um funcionário público, um ministro do Supremo. Por acaso, vamos usar esse exemplo. Se alguém xinga o ministro Supremo, é gravíssimo. Mas se alguém rouba, aí eles podem garantir a impunidade dessas pessoas. Olha só que coisa linda no Brasil, hein, gente? Gente, não tem como. Olha, me desculpa. Antes eu ir agora para o segundo ponto aqui com vocês e mostrar para vocês por que o Moraes está tão revoltado com o André Mendonça, eu preciso rebater esse vídeo do Moraes, mas eu não vou rebater eu pessoalmente. Eu vou rebater com... Vou chamar alguém aqui, adivinha quem que eu vou chamar para responder ele com um vídeo bem curtinho. Dá uma olhadinha aí que você não vai acreditar em quem é esse gênio que eu chamei para responder, que vai falar coisas brilhantes e muito pertinentes. Acompanha aí comigo que você não vai acreditar. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato,
não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Quanta sabedoria, hein? Quanta sabedoria. Até deixei aí um pouquinho mais aqui para você assistir comigo mais do que uma vez. A gente viu quase 2 vezes, porque é muita sabedoria. Olha só, hein? Quem diria? Quem diria, gente? Olha, é realmente constrangedor ver o ministro Alexandre de Moraes ser rebatido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, porque fica muito clara a distinção. O Moraes do passado, que aplicava a Constituição, e o Moraes do presente. Veja bem, será que aplica o quê, hein? Olha, um político de toga, envaidecido pelo próprio Poder Supremo, cego, e que aplica a Constituição do Moraes, não a Constituição do Brasil. Afinal de contas, ele é a lei. Mas aí fica a pergunta, por que o Moraes ficou tão bravinho com o Mendonça, hein? Eu vou contar para você. Porque o Moraes é autoritário. Como eu já falei aqui no canal, ele é o líder ali da ala norte-coreana, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal. Aquela ala dos ministros mais autoritários, que não admite nenhum tipo de confronto, questionamento, crítica, contestação aos seus poderes, desejos ou vontades. Ainda mais de um caso envolvendo aí Bolsonaro, contra o qual eles estão aí muito preocupados em derrotar o bolsonarismo. E por muito tempo o Moraes reinou sozinho no STF. Mas no momento atual, em que o STF está sob pressão por conta dos seus abusos, algumas vozes, por enquanto apenas a de André Mendonça, de modo mais forte, mas também a de Luiz Fux, de forma mais tímida, têm ousado se levantar contra o Moraes e divergir dele, algo que por muito tempo não aconteceu. E o Moraes simplesmente ele não suporta isso. E ele precisa exercer e demonstrar sua dominância publicamente, até para não ficar mal perante a própria imprensa governista que puxa o saco dele em busca de acesso toda hora. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou aí desse chilique do Moraes? Conta para mim nos comentários. Pois é, pessoal, ao que me parece, né, os ministros mais antigos da casa não estão gostando muito aí desse ativismo judiciário. E o Fux já é a 3ª vez que ele se levanta contrário ali às opiniões do ditador da toga. Parece que está ficando já de saco cheio, a paciência já está acabando. E o André Mendonça também, de repente, de 15 dias para cá, ele começou a se levantar ali e não está aceitando também. Parece que quando ele entrou ali para o Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, ele estava ainda tímido, estava estudando o jogo, estava estudando a casa, mas agora o André Mendonça já está se sentindo à vontade e está batendo de frente. E ele está coberto de razão. Como que você pode tratar um político diferente de uma pessoa, um cidadão comum? Na verdade, o cidadão comum é que deveria ser mais honrado, porque é ele que paga o salário e os impostos dos políticos. Agora, quer dizer que pode chamar qualquer um de ladrão, mas não pode chamar um político de ladrão. É isso que eles estão defendendo aqui. Olha só que absurdo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você concorda com isso. Político pode ser chamado de ladrão? Ministro pode ser chamado de ladrão? Cidadão comum pode ser chamado de ladrão? Ou ninguém pode? Existe direito de opinião, de crítica, que na verdade a nossa lei, a nossa Constituição, ela não explica de forma bastante clara essa questão de crime de opinião. Claro que injúria, infâmia, calúnia, esses crimes estão sim ali na Constituição. E se a pessoa se sentir ofendida, ela tem todo o direito de contratar ali seu advogado e ir atrás dos seus direitos. Mas isso é qualquer cidadão. É isso que o André Mendonça está defendendo ali. Qualquer cidadão. Há pouco tempo atrás teve um outro embate ali também, agora com o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, onde ficou discutindo ali sobre a quebra de sigilo telemático, né, telefônico, quebra de sigilo bancário, esse tipo de sigilo. Quando está sendo investigado um traficante, um criminoso em uma determinada região, e aí, de acordo com outros ministros ali, deve-se quebrar todo o sigilo de todo mundo que está à volta, no bairro, na região, na cidade, todo mundo.
Sai quebrando o sigilo de todo mundo, invadindo a privacidade de todo mundo, para poder saber se aquelas pessoas têm ligação com o crime, se acha mais alguma coisa. E aí o André Mendonça falou, não, isso é um absurdo, porque isso vai abrir um precedente para, em qualquer órgão que tiver uma corrupção, em órgão público, em órgão privado, numa empresa, aí vai sair quebrando o sigilo dos funcionários, dos diretores, de todo, gente que não tem nada a ver com o pacto. Isso é um absurdo, tem que ser preservado o mínimo, né, de consciência aí do cidadão. Então, realmente está sendo muito bom esses conflitos. Eu queria saber cadê o Cássio Nunes. Se alguém souber cadê o Cássio Nunes, me conte, porque era para o Cássio Nunes estar fazendo frente ali juntamente com o André Mendonça, mas a gente não vê. E aí eu espero que a direita volte em 2026 para que coloque mais 3 ministros ali, 3 novos ministros ali, e que sejam conservadores, de direita, e que tenham caráter para poder fazer um balanço ali, né? Porque hoje em dia tá bem desproporcional, tá 1 contra 11, 1 contra 10, né? São 10 ali de um lado e 1 do outro, que esse 1 é o André Mendonça, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva, porque você não vai se arrepender. Aqui nós trazemos várias matérias interessantes que você não vai se arrepender de se inscrever aqui. Dá um like nesse vídeo aí e tamo junto.